Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre monta-carga, né? Ou monta-carga com engrenagem, né? Que funciona aí com o mesmo princípio aí de um guindaste, né? E aí no caso, até para quem viu os últimos dois vídeos, né? Que a gente falou ali sobre um guindaste elétrico, né? Fez ali o comparativo de guindaste elétrico. Nesse caso aqui, a gente está falando de um elemento que ele trabalha com engrenagens, né? Então aqui a gente tem o uso de engrenagem, então você acaba tendo uma ação, né, de deslocamento, né, no que diz respeito aqui à carga, né? Você tem uma ação de força aplicada ali na carga, né, maior, né, sem necessariamente ter uma aplicação de força inicial, né, que seria a alavanca, teoricamente menor. Né? Então você tem esse ingrediente novo aí no processo que é a relação de redução, né, entre as engrenagens. Né? Na verdade, a relação de redução não é nem o principal princípio, né? Relação de redução, e sim o torque que você tem ali do deslocamento, né? Tomando como base ali a engrenagem de acionamento primária, né? E a distância, né, para a engrenagem secundária, né, que vai estar realizando o içamento. Né? Então aqui acaba sendo um ponto importante ali no processo. Bom, relativo à aplicação da força, aqui a gente tem o seguinte, né? Vou montar aqui a fórmula para a gente ver como é que funciona. A gente teria a força de aplicação, vamos chamar aqui de F1, a gente teria aqui multiplicado pelo comprimento da alavanca, né? Vamos chamar aqui de L, e esse ingrediente novo que é a relação de redução. Né? Então isso aqui ligado a esse acionamento. Então a gente teria a força 1, né, de acionamento, a gente teria o comprimento, né, da alavanca. A gente fala de alavanca, né, muitas vezes o pessoal fica pensando naquela questão manual, mas é o princípio físico. Né? Não necessariamente precisa ser manual, pode ser uma ação elétrica mesmo, né, um motor, como a gente viu no último vídeo. Né? Isso é só a questão do princípio físico ali para a ação do mecanismo. Né? Então você teria esse comprimento e teria a relação de redução. Né? A relação de redução, nesse caso, é a relação com base no número de dentes da engrenagem. Essa relação de redução, ela entra nessa jogada aí por causa do torque mesmo. Né? É uma ação que vai estar relacionada ao torque. Quem viu nossos vídeos aí falando sobre torque, né? A gente fez aí as análises, né? Então a gente fala sobre essa questão da relação de redução e o torque, né? Então dá uma olhadinha aí na série de vídeos aí da playlist de mecanismos, né? Tem vários vídeos aí falando sobre isso. Então a relação de redução ela entra aí com essa questão com base no torque, né? Mas aqui vai entrar de fato aqui o valor aplicado à relação de redução. A relação de redução, lembrando que é a indicação aqui do número de dentes da engrenagem motora, né, vamos assim chamar, em relação à movida, né, ou seja, primária e secundária. Né? Então, se você tem lá uma ação lá de 20 dentes na engrenagem, vou chamar aqui de Z1, vou colocar aqui ao contrário, Z1, né, engrenagem motora, né, 20 dentes, né, que seria Z20, e na outra, né, Z2, a movida, você teria 40 dentes, né, então aí você tem uma relação de redução da seguinte forma: a cada 2 giros na engrenagem motora, né, a cada 2 giros na engrenagem motora você tem um na engrenagem movida, né? Ou seja, você vai precisar girar 2 vezes para dar um giro completo nessa aqui. Nem por isso significa que o deslocamento vai ser menor, né? Aí também vai estar muito relacionado ali com o diâmetro, né, dessa polia que vai estar deslocando ali a carga. Bom, com isso informado, voltando aqui a essa questão da aplicação da força, deixa eu apagar aqui, escrever de novo, vai ficar melhor aqui. Então, a gente tem a força, né, aplicada ali na alavanca, né, multiplicada ali pelo comprimento da alavanca, né, e a relação de transmissão. Essa ação ela é igual ao seguinte, né, a força peso multiplicado pelo diâmetro, vou falar sobre o diâmetro já já, dividido por 2. Né? A gente coloca diâmetro, mas aqui entraria a relação do raio. Né? Então, deixa aqui dividido por 2, mas é a relação do raio. Então, aqui o que acontece? Esse diâmetro aqui, né, ele é o diâmetro relativo à ação de acionamento final, ou seja, é o diâmetro da polia. Né? Seria esse diâmetro aqui da polia. Por que polia? Se a gente está falando aqui de içamento de carga, né, normalmente é polia. Né? Então,
seria aqui o diâmetro útil, né? O diâmetro útil da polia, né? Na verdade não seria nem esse externo, né? Seria esse interno aqui, seria o diâmetro útil, né? Então aqui você tem essa relação de igualdade, né? Então aqui você tendo alguns fatores, você acaba calculando o outro, né? Então é uma equação, né? Então aí dá para você chegar aí a descobrir esses valores, né? Depois a gente monta um vídeo aí com cálculo específico, né? Mas aí é uma ação importante, né? Então, como a gente falou, o ingrediente novo, né? O componente novo que entra aí é a relação de redução, né? Para esse cálculo. Bom, outras ações, né? A relação de redução, né? Até para ficar aqui descrita, a relação de redução, né? É justamente Z2 dividido por Z1. Z2, entenda, né, nesse caso, a engrenagem movida, né, que tem maior número de dentes. Z1, a engrenagem motora, né, que tem menor número de dentes. Né, então, aí seria justamente a relação de divisão de um pelo outro. Né, então, seria o valor aplicado aqui à fórmula. Né. Outro detalhe também, potência efetiva, né, a mesma relação que a gente viu no último vídeo. A potência efetiva ela vai estar ligada à força-peso, né, multiplicada ali pela altura. A altura que está ligada aqui a esse deslocamento. Né. A fórmula da altura a gente falou no último vídeo, mas vamos repetir aqui. Né. A altura, na verdade, é o quanto é que está sendo deslocado, né, do cabo ali de aço. A altura seria igual a π, coloca aqui 3,14, multiplicado pelo diâmetro, né, efetivo, né, vou colocar aqui D minúsculo, e multiplicado pelo número de voltas. Né? Então aqui a gente tem relação de redução, aqui a gente tem potência efetiva e aqui embaixo a gente tem o deslocamento, né? A altura ali referente ao cabo para a aplicação aqui do sistema de transmissão, né? Desse monta-carga. Tá bom? É isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo.